strong. Fala galera, vamos agora para a nossa segunda aula e hoje nós vamos de fato entrar na teoria, no conteúdo mais importante, né, a parte mais importante desse curso, que é a lógica, né, por trás do arqueamento do texto. Na primeira aula nós vimos como que usa o site, espero que você já esteja familiarizado com o site, mas como eu disse, você não precisa daquele site, né? Tem gente que faz esse tipo de coisa no Word e outras ferramentas, mas o site é útil, por isso que eu queria que vocês soubessem usar. Mais na frente, quando a gente for fazer botar a mão na massa, a gente vai usar o site também, mas hoje, a partir de hoje, nessas aulas, nas próximas aulas, nós vamos ver a teoria, que é a parte mais importante que você precisa entender. Hoje nós vamos começar e vamos ver duas partes, né? Primeiro nós vamos entender o que é uma proposição. Lembra que a ideia do arqueamento é pegar um texto e dividir em proposições. Mas o que é uma proposição? Como é que eu divido em proposições? O próximo passo, então, do arqueamento é conectar essas proposições de maneira que reflita a relação que elas têm umas com as outras, de sentido, né? E nós vamos, então, começar a ver essas relações hoje. Hoje nós vamos começar pelas relações coordenadas. Primeiro a relação série, depois a relação de progressão e a relação de alternativa. O método do arqueamento de texto é muito simples, são só dois passos. Pegue o texto e divida em proposições, depois conecte as proposições com a relação adequada. E hoje nós vamos começar a ver o que é uma proposição e como e algumas das relações possíveis para conectar essas proposições. Vamos lá então. Primeiro, entendendo o que é uma proposição. Primeiro aí uma definição teórica de dois grandes teólogos aí que usam o arqueamento do texto. O John Piper diz assim: uma proposição é uma afirmação simples sobre algo. A palavra Jesus não tem nenhum significado determinado quando digo sozinha. Mas quando digo Jesus chorou, um significado muito claro é transmitido, porque essa declaração é uma proposição. É claro que o John Piper não está dizendo que a palavra Jesus não tem significado, mas ele está falando no sentido de uma proposição. Se você diz a palavra Jesus, pode significar várias coisas dependendo do contexto. Mas para que seja uma proposição, ela precisa ter um significado determinado. Eu preciso afirmar algo sobre essa palavra. Então, se eu digo para você, Jesus chorou, agora faz mais sentido. Aqui eu tenho uma afirmação sobre algo, né? Então, em outras palavras, o John Piper está dizendo que uma proposição é uma afirmação simples sobre algo. É uma afirmação simples sobre algo que tenha significado. Agora vamos ver o que o Thomas Schreiner falou sobre isso. Ele diz assim: uma proposição é uma declaração ou afirmação sobre algo. Veja a semelhança aí. As palavras ela comeu formam uma proposição, pois faz uma declaração ou uma afirmação sobre algo. Veja, batendo nessa tecla de ser uma afirmação sobre algo. Para ser uma proposição, uma declaração deve ter um sujeito e um predicado. Então agora, não só dizer algo, afirmar alguma coisa sobre algo, mas agora vamos mais para as definições aqui dentro da linguística, dentro da língua. O que é isso? É que tem um sujeito e um predicado. O sujeito e o predicado podem estar implícitos. Se meu filho corresse em direção à rua, eu gritaria: pare! Essa é uma palavra. Pare é uma proposição porque o sujeito está implícito. Ou seja, quando eu digo ao meu filho, pare, o sujeito, você, está implícito. E o verbo imperativo pare é o predicado. Então, resumindo aqui, uma proposição
é uma afirmação simples sobre algo que tenha significado completo, que não seja, que não peça algo mais para que ela possa ter sentido. E, em outras palavras, é que tem um sujeito e um predicado, né? E não necessariamente o sujeito e o predicado estarão explícitos, mas podem estar implícitos, certo? Na prática, uma proposição ela vai ser então uma afirmação com sentido próprio. Ela é uma afirmação que não depende de outras para que você entenda o sentido que está sendo passado ali. Se você consegue dividir o seu texto em afirmações sobre algo que se suportam sozinhas, ou seja, em termos de sentido, você tem uma proposição. Agora, à medida que você for trabalhando com o arqueamento do texto, você vai ver que essa questão da proposição ela é muito flexível, né? Nós temos essas definições, mas ela é muito flexível como você vai definir o tamanho da sua proposição. Por quê que eu estou dizendo isso? Por exemplo, quando você vai pegar grandes narrativas, muitas vezes você não vai dividir em cada proposição. Talvez você vai pegar 5 proposições que passam uma ideia principal e vai juntar aquelas 5 ideias em uma proposição. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa definição de proposição ela é boa, ela é clara, mas tenha em mente que é um pouco flexível, né? Às vezes você não vai dividir o texto em todas as proposições que tecnicamente estão ali. Você vai pegar 5 proposições e a ideia principal que ela passa e conectar com outras 3 que passam uma ideia principal. Se ficar confuso, não se preocupe, guarde essa informação no tempo certo, ela vai voltar na sua mente e você vai falar, ele disse realmente que eu posso fazer esse tipo de coisa, tá bom? Mas, em resumo, uma proposição é uma afirmação sobre algo que tenha um sujeito e um predicado que podem estar implícitos, tá certo? E não se preocupe demais, você vai pegando o jeito. Às vezes a proposição pega esse conceito, mas você vai pegando o jeito, é muito de intuição ali, de tentativa e erro, e você vai aprendendo. Às vezes você divide num ponto, você fala não, aí você volta e você vai pegando o jeito. Não se preocupe demais com essa regra. Um exercício bom que me ensinaram quando eu estava aprendendo sobre arqueamento do texto se você vê um verbo, a cada novo verbo divida uma nova proposição e depois você vai ajustando, né? Talvez você dividiu mais do que precisava, então essa é a ideia da proposição. Agora vamos para as relações, ou seja, como eu disse, arqueamento de texto é algo simples, são só 2 passos: dividir em proposições e conectar. Em segundo lugar, conectar essas proposições. Então, agora nós vamos entrar agora numa série de estudos, né, nos próximos slides e nas próximas aulas, de como então conectar, quais são as relações para conectar essas proposições. Existem 3 categorias, e duas grandes categorias, na verdade: as relações coordenadas e as relações subordinadas. Hoje nós vamos começar então com as relações coordenadas, que são aquelas proposições que são independentes, que elas não dependem uma da outra para o seu sentido, não depende de uma outra proposição para contribuir ali com o significado daquela proposição. Então, a relação coordenada, você tem 3 opções. A primeira delas é a série, tá certo? Quando você tem proposições em série, né? E ela é coordenada, como eu disse, porque ela não depende de outra proposição. 2 proposições que são coordenadas, elas não dependem uma da outra. Por exemplo, se eu disser para você, eu vou à escola porque eu quero aprender. A segunda proposição, porque eu quero aprender,
ela depende da primeira, ela é uma proposição subordinada, que tem uma conjunção, porquê ali que conecta. Já na relação coordenada, você tem duas que são completamente opostas. Por exemplo, se eu digo para você, eu vou à escola, ponto. Eu vou ao mercado. São duas proposições que não dependem uma da outra, são coordenadas em sentido e para que você entenda o sentido, elas podem existir independentemente, tá certo? Então, relação coordenada, quais são elas? Primeiro é série. O que é uma conexão, uma relação de série? É quando cada proposição faz a sua própria contribuição independente para o todo. Você vai ver aí essa conexão muitas vezes com conjunções, com a conjunção e, do mesmo modo, nem, por outro lado, além disso, da mesma forma, etc. A palavra-chave para você entender essa conexão, essa relação, é a palavra lista, sem ordem particular. Ou seja, duas proposições estão em série quando você tem ali uma lista de coisas que são independentes e se você inverte a ordem delas, não faz diferença para o contexto, para o sentido. Vamos ver alguns exemplos? Veja só. O Salmo 108, versículo 8, diz assim: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Veja aqui que nós temos 4 proposições, então nós dividimos em 4 proposições, veja, é uma afirmação sobre algo, Gileade é meu, né? Manassés é meu, algo sobre Efraim é a defesa de minha cabeça, algo sobre Judá é o meu cetro. Então veja aqui a definição de proposição sendo usada. Né? Então nós dividimos em 4 proposições e elas são independentes. Veja que elas não dependem uma da outra para que haja sentido. Né? Se eu disser só para você, meu é Gileade, você não fica esperando que tenha alguma outra frase, alguma outra proposição para completar o sentido. Então, nós temos 4 proposições aqui coordenadas. Mas por que elas são coordenadas em série? Porque é uma lista sem ordem particular. Ou seja, se o versículo dissesse, ao invés de primeiro meu é Gileade, depois meu é Manassés, se o versículo dissesse meu é Manassés, depois meu é Gileade, não alteraria o sentido, não há uma progressão aqui. Por isso, então, nós dizemos que essa é uma essas proposições são coordenadas em série. Por isso que o relacionamento aqui você pode ver entre as 4, esse Szinho aqui de série, tá certo? Um outro exemplo aqui, que até usa a conjunção e, lá em Salmo 1:2, que diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Temos 2 proposições e elas estão coordenadas, elas são independentes, mas cada uma traz a sua contribuição de independente. Elas não dependem uma da outra para contribuição de sentido, e se eu inverter a ordem, não vai fazer uma diferença em sentido. Se eu disser que antes ele medita na lei do Senhor dia e noite, e tem o seu prazer nela, não vai fazer muita diferença de sentido. Está coordenada em série. Portanto, essa é a coordenação em série. Você dividiu lá em proposições o seu texto e você viu que tem uma lista de proposições que são independentes e se eu altero a ordem delas, não muda o sentido, né, do que o texto está passando. Então, elas são coordenadas em série. A próxima é a relação coordenada de progressão. A definição dela é que ela é parecido com a série, mas cada proposição é um passo a mais rumo ao clímax. Algumas conjunções que você pode
procurar no texto que vão te ajudar a ver esse tipo de relação é a conjunção em seguida, a própria conjunção e, também, além disso, por outro lado. Qual que é a palavra-chave aqui para você entender a relação coordenada de progressão? É a palavra-chave passos. É uma lista, mas agora a ordem faz diferença. Lembra que lá em série não fazia diferença, agora faz, porque cada um é um passo. Como se você estivesse subindo uma escada. Cada passo é importante e precisa ser naquela ordem, senão você vai cair da escada. Tá certo? Alguns exemplos aqui. Marcos 4:28. A terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Veja aqui então que há uma progressão. São todas coordenadas, trazem a sua contribuição independente, mas veja que a ordem agora importa. Porque não vem primeiro a espiga, depois o grão cheio e depois a erva. Nós todos sabemos que é primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Há uma progressão. Da mesma maneira, lá em Gênesis 37:7, quando José está contando o sonho dele, ele diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Dá para ver que José contando a história e chegando a um clímax na história. A progressão importa. Se ele começasse falando sobre os feixes rodeavam, sem falar que o feixe dele ficou em pé, você não entende, há uma progressão, há um clímax aqui. Então, mais uma vez, é uma relação coordenada, são proposições independentes, mas agora há uma progressão, tá certo? E agora a última relação coordenada, que é a alternativa. Como o próprio nome diz, existe cada proposição expressa uma diferente possibilidade resultante de uma situação. Ou seja, conjunções aí para te ajudar a encontrar essa relação no texto. Ou, mas, enquanto, por outro lado, ao mesmo tempo e outras. Tá certo? A palavra-chave para você encontrar isso aqui no texto é a palavra-chave opções. Quando você vê proposições independentes que apresentam opções, você tem uma alternativa. Vamos ver exemplos então. Marcos 4:28. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Vemos aqui duas proposições e então, mas agora nós temos duas opções. Você era aquele que era para vir, que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então, temos aí a alternativa. Agora João 10, 20 e 21, veja só. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Vemos aqui que nós conectamos esses versículos com a letrinha A de alternativa. São duas opções que estão sendo apresentadas aqui. Ou ele tem demônio e enlouqueceu, ou na verdade ele não é nada disso, né? Então estão apresentadas aqui duas opções. Então sempre que você tiver opções e duas proposições coordenadas, nós temos aí a alternativa, tá certo? Então nós aprendemos hoje o que é uma proposição. Uma proposição é uma afirmação sobre algo, é uma proposição que ela tem um sujeito e ela tem um predicado, muitas vezes implícito, mas tem. Então, uma proposição, como nós vimos lá com John Piper, com Thomas Schreiner, é uma afirmação sobre algo. É algo que tem sentido ali, que você consegue, que ela tem significado, né?
sozinha, de certa forma. Então, uma vez que nós entendemos o que é a proposição, começamos a estudar agora como é que nós podemos conectar as proposições. Nós vimos que as proposições podem estar conectadas de forma coordenada ou de forma subordinada. As que são que são coordenadas, cada uma delas dá uma contribuição independente para o todo. Aquelas que são de relação subordinada, elas têm uma certa dependência. Como eu disse, eu vou à escola porque quero aprender. Se eu só chegasse para você e falasse, por que quero aprender? Você ia falar para mim, faltou alguma coisa, né? Embora porque quero aprender seja uma proposição no sentido que há uma afirmação sobre algo, dentro do contexto de sentido ela precisa de algo mais, porque ela precisa estar subordinada a uma outra proposição. Já quando eu digo para você, como eu disse no exemplo anterior, se eu disse para você, vou à escola e depois vou ao mercado, são duas proposições independentes, certo? E vemos isso aqui na relação coordenada, que ela pode ser de série, uma lista em qualquer ordem, que faz sentido em qualquer ordem. Na relação coordenada, em que há uma progressão aqui nessa lista, ou seja, a ordem agora importa. E uma relação coordenada alternativa, quando você tem opções ali, tá certo? Então, um exercício aí para você praticar essas ideias, esses ensinamentos aqui até a nossa próxima aula. Folheie a sua Bíblia aí na sua devocional ou alguma hora que você tiver um tempinho livre e tente achar pelo menos duas proposições que são coordenadas do tipo série. Pega lá a sua Bíblia e tenta achar algum texto que você vê que as duas proposições estão relacionadas em série. Depois faça isso com a progressão e depois faça isso com a alternativa e então você vai com a prática aperfeiçoar aí, aprender sobre esse assunto, tá certo? Então, um abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Strong.